Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com muita alegria, novamente, que recepcionamos a todos aqui para a nossa apresentação de resultados do segundo TRI do Grupo Ambipar. Novamente, a gente vem aqui na presença dos senhores de uma forma muito positiva, com um senso de missão cumprida, dizendo para vocês, nós conseguimos novamente alcançar as metas que a gente se propôs desde o início aí do nosso IPO, seja com faturamento, seja com retorno do capital aí para os nossos acionistas, para os nossos investidores, seja com EBITDA. E isso bem importante quando a gente fala isso é nas duas verticais, seja na Environment, que a gente vem apresentando principalmente para esse TRI, um crescimento forte, um crescimento pujante aí no orgânico, na Response, também com um crescimento orgânico importante, e isso demonstra cada vez mais o quanto a nossa estratégia foi assertiva, o quanto os times nacionais e os times internacionais estão engajados na forma com que a companhia enxerga o nosso crescimento nas duas verticais e o quanto todos esses negócios estão sendo sinérgicos. Isso eu sempre gosto de falar para vocês, para entender o seguinte, nós estamos nessa jornada, numa jornada importante, numa jornada de conquista de resultados, numa jornada de trazer sustentabilidade para o Brasil e para o mundo, e esse sempre vai continuar sendo o propósito da Ambipar, e essa estratégia, não só nós, como todos os executivos do mundo e cada um dos nossos funcionários estão bem engajados. Então, eu vou deixar aí o Thiago começar a falar de números, que eu acho que é isso que vocês estão querendo ouvir, e permanecemos aqui à disposição para qualquer outra informação. Ótimo, obrigado, Cris. Também, aqui, seja a minha felicidade de estar apresentando mais um resultado. Já são alguns, né, que a gente está quase acostumando já a apresentar. Após o nosso IPO, eu lembro do primeiro nervosismo, né, de ser novato, mas aqui a gente já está bem tranquilo. E como a Cris falou, apresentar um resultado desse é sempre tranquilo, né? A gente está muito feliz, está muito contente com relação à entrega, à execução que a gente tem feito e do planejamento, como a gente comentou, acima do esperado, desde julho de 2020, quando a gente abriu o nosso capital e o Capital Funding de fato transformacional, e desde lá a companhia tem entregue resultados surpreendentes. Está aqui na mesa comigo, eu, além do Thiago, obviamente, a Cris, que sempre está comigo, né, Cris? O Guilherme da Bumera, né, Bumera Ambipar. A gente o convidou aqui, sempre trazendo uma pessoa aqui para agregar e mostrar como funcionam as aquisições pós, né? O pessoal tem que ter muita dúvida, então o Guilherme vai estar aqui para falar um pouco de como está a plataforma de pós-consumo, como a Bumera Ambipar se integrou ao grupo, como a gente captura sinergias e como tem sido, de fato, transformacional para as aquisições que chegam também. Aqui do meu lado direito, o Denis, CEO da Response, também sempre com a gente aqui para falar um pouco como anda o negócio da Emergency Response. E o Ricardo, nosso RI, né, ele entrou logo após o resultado do primeiro TRI, então já vai fazer 3 meses aí, está com a gente há um tempo. Estamos bem contentes com a aquisição do Ricardo aí, que tem feito, de fato, um trabalho muito bom com a gente. Né? Como eu falei, resultado surpreendente, né? A gente teve aí um EBITDA muito bom, se puder passar para o próximo slide, por favor, né? Um crescimento com relação ao segundo TRI de 21 de 139%, mas se a gente olha também com relação ao primeiro TRI 22, que eu sempre falo para vocês, né, que uma companhia cresce muito, né, o primeiro TRI, né, o imediatamente anterior também a gente faz muita questão de destacar, porque é um crescimento alto, ele cresceu 8%. Se a gente olha em termos de receita, também mais do que dobramos, quase triplicamos a nossa receita com relação ao segundo TRI de 21, e crescemos 11%, e aqui o destaque para o crescimento orgânico, né, porque a gente fez somente uma aquisição no segundo TRI de 22, que foi em termos de financeiros, né, em material. Então, a gente pode cravar aqui que esse crescimento acima de 2 dígitos é 100% orgânico, né, além, obviamente, que a gente teve ali uma depreciação do câmbio médio no segundo TRI. Então, como hoje a gente tem uma exposição a câmbio muito forte, em consolidação de balanço, o resultado, de fato, foi bem surpreendente. O lucro bruto acompanhando o crescimento de receita, então a gente conseguiu deixar a margem operacional bem em linha,
e o EBITDA crescendo aí 127%, como eu comentei. Acho que algumas coisas que a gente pode destacar aqui, né? Pelo jeito o pessoal, quando a gente hoje soltou o resultado, ficou um pouco, não interpretou muito bem, né? Como o resultado se comportou, principalmente com relação ao resultado financeiro. A gente vai aqui ao longo da apresentação e, óbvio, pós a apresentação também, quando começar o Q&A, ficar à disposição, né? Porque de fato essa alavancagem era dentro do esperado, né? A curva de juros alcançou o pico no segundo TRI 22, agora também no último mês aí a última alta de juros. Agora a tendência de queda, a gente tem olhado diversas oportunidades com relação a reperfilamento, melhora de custo, mas com muita cautela, uma vez que, de novo, o Banco Central mesmo sinalizou, a gente está no pico dos juros, os juros tende a cair, a gente fez essa estratégia muito assertiva de crescimento acelerado, alavancando, então óbvio que a gente está aqui apresentando o resultado, faz parte do crescimento, e esse resultado aqui tende a melhorar no bottom line também substancialmente, uma vez que o plano está sendo muito bem executado. Também destaque do segundo TRI 22, né? Na verdade, logo após o segundo TRI 22, é óbvio o deal que a gente fez com o SPAC dentro do braço Response, né? Esse deal já está feito, né? Eu vou dar um pouco mais de detalhe no final da apresentação, mas já está feito. Então, aí uma capitalização forte na Response, que também diminui a nossa alavancagem pela metade. Então, a gente está bem tranquilo com relação a fluxo de caixa para crescimento, né? E a gente aí capturando, né, com essa receita muito, muito forte agora no segundo TRI, a captura daquilo que a gente tanto comentou com relação a CAPEX antecipado no quarto TRI, primeiro TRI, a gente capturando as receitas. Bom lembrar sempre, né, que a gente faz o CAPEX, mas ele, à medida da mobilização, além daquele problema de oferta e demanda de equipamentos, logo após a gente tem também a mobilização do contrato e até faturar, né, é um ciclo comercial e operacional muito forte. Tiago, é bom falar aqui, importante, quando a gente fala em CAPEX, né? Você fala muito no CAPEX pelo número, né? Pelo resultado. E a gente olha muito o CAPEX como uma oportunidade de crescimento para a companhia. Então, quando eu olho a Bumera aqui, depois o Gui, eu queria que comentasse um pouco, ele de uma máquina que ele fez aquisição, que foi nessa feira que teve na Alemanha, uma máquina que vai impulsionar muito os negócios deles. E nos outros segmentos também nós implementamos e compramos esses equipamentos, essas máquinas, e isso tem um momento, você tem um momento de fabricação, um momento de importação, chegada e instalação dessas máquinas. Então, isso você também tem um processo, é uma jornada. Então, esse negócio, ele vem, então você faz o CAPEX agora, mas a efetivação e os resultados deles acontecem, ou em alguns casos esse ano, em outros casos o ano seguinte. Então, é bem importante você tentar, você e o Ricardo, sempre exemplificar para o pessoal, e na Response é a mesma coisa. Em todos os segmentos nós fizemos algumas aquisições, mas que elas vão acontecendo e rentabilizando depois de um período, e depois elas se tornam estáveis, né? Então, é legal vocês sempre estarem colocando essas posições e esses CAPEX, o quanto que eles vão estar agregando para o negócio como um todo, né? Perfeito, Cris. A gente, no release, a gente já tentou melhorar bastante como a gente está apresentando isso, mas, óbvio, sugestões são bem-vindas e a gente quer sempre demonstrar da melhor forma possível como a gente vai capturar isso ao longo do tempo. Como a Cris comentou, óbvio, a gente tem aqui o CAPEX realizado para depois capturar todo o crescimento. Teve também um tema, né, que foi uma leve pressão de margem EBITDA, mas por conta de insumos, né, então principalmente combustível. A gente fez um exercício aqui, se a gente eliminasse a linha de combustível durante todo o processo, desde a gente começou a apresentar resultado, a margem estaria flat. E assim como a taxa de juros, o combustível chegou ao seu pico no segundo TRI 22 e agora está caindo, não só aqui no Brasil, como fora também, como a gente vê no mercado norte-americano. Então a margem tende a melhorar bastante, né, devido a esses fatores aqui do segundo TRI, e a gente está bem otimista com relação a futuro próximo aí com os nossos resultados, a relação ao bottom line, mas operacionalmente, EBITDA, a execução tem sido perfeita, o que nos dá muito orgulho aqui, né? O pessoal me ligou hoje para parabenizar o resultado, eu falei, a gente só consolida e passa para o mercado, né, Ricardo? Quem faz são essas pessoas que estão aqui na mesa comigo e a capacidade de execução é enorme e nos dá muito orgulho, né, Cris? É isso aí. Então pode passar para o próximo slide, vamos falar um pouco de resultado e depois eu vou deixar os meus amigos aqui falarem sobre operação. Primeiro um pouco do desempenho financeiro.
né? Como a gente comentou, receita líquida aí batendo no segundo tri 22, 853 milhões de reais, né? Com relação ao segundo tri 21, que era 356, então de fato um crescimento de quase 150%, e o resultado semestral da companhia já batendo uns 619. Pode passar para o próximo. O lucro bruto, como a gente comentou também, a gente conseguiu estabilizar, né, a margem com relação... Então, a estratégia de M&A está sendo muito bem realizada, né? Sempre tem aquela dúvida que quando uma companhia entra, se há curva, né, de sinergia e etc., e a gente tem feito isso no D+1. É impressionante quando como uma companhia entra, é sempre importante, eu sempre friso isso. A gente compra companhias boas para deixá-las melhores ainda dentro do ecossistema. Então, compramos companhias com lucratividade muito boa e a gente consegue melhorá-las ao longo do tempo. E o resultado, não tendo nenhum tipo de queda com relação à integração dessas companhias, exemplifica bem. Então, a gente conseguiu manter a nossa margem aí, o lucro bruto, de uma forma bem interessante. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui comentei um pouco da margem bruta, né? Em Environment, a margem numa crescente, deu ali uma leve queda no primeiro TRI 22, mas na verdade no segundo TRI 21 já começando a colocar a Ambipar Environment Latam, mas a gente tem conseguido fazer um trabalho lá enorme com relação à escala, que a gente sempre comentou, a margem tem melhorado, a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bom com relação a Environment, né? A Response, como a gente sempre vem frisando, teve uma leve pressão de margem aí, como eu comentei aqui, alguns temas de insumo, mas de fato o crescimento lá fora, como o business de response fora do Brasil, né, tem uma característica mais de industrial services, né, ao invés de emergency response em si, né, a gente usa esse industrial service para escalabilizar as bases, além da estandarização e padronização que está acontecendo nesse momento da operação. Então, o que a gente vê é no curto prazo também as operações da América do Norte e Europa começando a tendenciar a ter uma margem muito similar à do Brasil e a gente chegando. Mas, de novo, nada substancial e que a gente estava dentro do nosso planejamento, essa margem de response. Com relação à EBITDA, pode passar para o próximo, por favor. Como eu comentei, a gente conseguiu uma manutenção de margem praticamente, né? Então demonstra que as aquisições estão vindo, a gente está tendo nenhum tipo de problema de integração, e sim captura de sinergia com crescimento acelerado. Então a gente apresentou aí no segundo TRI 22 um EBITDA de 220 milhões versus 97 milhões do segundo TRI 21, né? Então mais do que dobramos. Semestralmente também a gente olha a mesma foto, né? Seria 424 milhões no segundo TRI, no segundo semestre de 22, contra 170 no primeiro semestre de 21. Pode passar para o próximo. Como eu comentei com relação à margem EBITDA, né, a gente teve os efeitos tanto na Environment com relação ao Environment Latam, quanto na Response com relação às operações fora do país, né, que apresentam margem um pouco inferiores à que a gente pratica aqui no Brasil. Aqui no Brasil, já há anos, mercado que a gente tem muito bem dominado e consolidado. O que a gente está fazendo agora lá fora é fazer toda a padronização da operação. E com certeza essas margens aqui vão se convergir e a gente passar a operar aí por volta dos 27%, como a gente sempre apresentou historicamente. E, Thiago, dando um pouco mais de luz sobre a questão dos combustíveis, que afetou bastante a margem EBITDA, a gente teve nesse segundo trimestre um percentual dos combustíveis sobre a receita muito superior do que qualquer outro percentual contra a receita líquida da nossa série histórica. Evidentemente, também, os combustíveis ele é um componente de custo muito alto para os serviços de terceiros, que são outra parte importante do nosso componente do COGS. Então, nesse sentido, é importante a gente entender que a pressão que está existindo dentro das margens por conta dos combustíveis, até citando o exemplo que o Thiago disse sobre a manutenção dessas margens, não houvesse a linha de despesas com combustíveis na composição do custo, nós teríamos algo bastante flat, né? Então, realmente é um momento que a gente vê já na América do Norte e aqui no Brasil também, o segundo trimestre sendo o pico do preço do diesel, dos derivados de petróleo, e dessa forma acreditamos que não mais teremos tanta pressão nesse sentido a partir dos próximos trimestres. Perfeito, obrigado, Ricardo, pelo complemento. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui mais uma parte de diligência mesmo, nossa, né? Quando a gente olha aqui o cálculo do EBITDA, e aqui só para deixar claro que a gente segue a instrução CVM 527, onde parte do resultado líquido
mais impostos, mais resultado financeiro, mais depreciação. Então, aqui é mais uma parte, como essa apresentação vai para o site, de ser diligente aqui e muito claro com relação ao nosso cálculo de EBITDA. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui, quando a gente olha o resultado financeiro, como a gente comentou, né, teve de fato uma pressão aqui com relação à alta de juros, e a gente está muito consciente, a alavancagem esperada, né, do planejamento, e de novo, muito por conta da nossa estratégia de crescimento acelerado. Desde de junho 21, a gente de fato alavancou a companhia, mas sempre muito diligente, usando taxas para aquisição, desconto de fluxo de caixa que compensam, mais do que compensam o retorno com relação a essa, já olhando para a alta de juros. E, de novo, os juros aí atingiu seu pico e a gente agora está vendo uma tendência de queda, ainda assim avaliando alternativas para melhoramento desse resultado financeiro no curto, médio e longo prazo. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui o lucro líquido, né? Então, devido ao resultado financeiro, o segundo T22, né, com uma pressão de margem, mas quando a gente olha o semestre, né, a gente tem aí o lucro de 53 milhões, muito similar ao TRI anterior, até acima do TRI anterior. Pode passar para o próximo, por favor. Falando um pouco de endividamento, como eu comentei, né, dentro do esperado, principalmente quando a gente olha de junho para cá, quando a gente começou a parte de alavancagem, né, com relação às aquisições, principalmente aí que começou transformacionalmente com a Environment Latam, antiga de Sal. Então, a gente vem aí mantendo o nível de alavancagem entre 2,5 e 2,8. Eu sempre comento que até 3 vezes é um índice que a gente considera saudável dentro da companhia, né? E sempre também, óbvio, olhando curva de juros, alavancagem, barra fluxo de caixa livre. Então, a gente está bem tranquilo, estamos bem cientes de que estamos dentro de uma alavancagem muito saudável para a companhia e fazendo aí esse capital de terceiro trabalhar muito bem em prol dos nossos acionistas. E é importante destacar também, Thiago, uma coisa que foi bem falada na mensagem da administração desse trimestre, é que o endividamento, evidentemente, é um indicador bastante importante para todo o mercado de capitais, e os investidores estão sempre com bastante lupa em cima desse indicador, mas a companhia também enxerga grandes oportunidades no mercado. A curva de juros, se por um lado ela acaba sendo prejudicial no sentido das despesas financeiras que realmente machucaram aí e botaram um pouco de pressão em cima, principalmente da margem líquida, a gente consegue enxergar que também, apesar dos juros mais elevados, existem oportunidades que a companhia também não pretende deixar passar. Então, isso é bastante importante para a perenidade e criação de valor para o acionista no longo prazo, ainda que no primeiro momento demande uma alavancagem um pouco mais alta do que a média histórica ou aquilo que entendemos ser uma estrutura de capital mais confortável para o entendimento de todos os nossos acionistas. Perfeito. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui uma bridge do nosso endividamento, partindo de exatos 12 meses atrás, como a gente comentou. Né? Então, a gente fez aí algumas captações, e aí voltando, como o Ricardo bem colocou, para as aquisições, colocando esse capital de terceiro para trabalhar em prol da companhia, e aí sempre sendo muito diligente com relação à taxa de juros, né, a curva de taxa de juros e retorno com essas aquisições. Né? Então, estamos aqui num crescimento acelerado, forte, de novo frisando a captação e o deal que já está feito, ancorado, né, e binding com o SPAC, que vai fazer com que esse endividamento aqui caia, e a gente tenha, na verdade, oportunidade de alavancar, se preciso for, para não perder essas oportunidades, como o Ricardo comentou. A companhia está numa curva de crescimento muito forte. Eu sempre falo e uso aquela expressão, né, do oceano azul, estamos navegando sozinho. Então, a gente não vai perder essas oportunidades, a gente vai continuar crescendo e vamos continuar sempre nessa pegada, principalmente olhando para retorno dos nossos acionistas. E passando para o último, antes de entrar nas aquisições, que é a nossa grande agenda aí sempre, né, além do crescimento orgânico, que a Cris vai falar um pouquinho também, o CAPEX, né? A gente aqui trouxe uma novidade, trazendo um pouco de como a linha ali de que a gente sempre apresentou, que é a adição de mobilizado em si, mas também colocamos ali um efeito contábil, que eu tenho falado bastante nas conferências e até nos calls de resultados com os investidores, que é o efeito contábil da reconhecimento de IFRS 16, né, que ele não tem um efeito caixa. Também aqui colocamos para ficar com mais clareza, e isso já estava na nota explicativa, né, mas estava numa nota
fica lá no fim das nossas notas explicativas, a aquisição de imobilizado por meio de financiamento, o que traz aí um CAPEX ex esses exemplos de financiamento mais IFRS 16, de uma forma que vocês possam aí colocar de fato no efeito caixa quando for montar o nosso modelo. E aí, passando já para as aquisições. Ainda sobre o CAPEX, Thiago, é bacana a gente mostrar que em qualquer uma das duas métricas que estão sendo mostradas aí, seja a contábil crua, digamos assim, com os outros ajustes que nós passamos aí no efeito relativo ao IFRS 16 puramente contábil e explicitando a aquisição de imobilizado através de financiamentos, a gente vê que em qualquer uma das duas métricas a gente também já vê uma redução do CAPEX daquilo que a gente apresentou no trimestre anterior. Não significa que os investimentos vão ser parados ou vão diminuir o ritmo. Os investimentos serão feitos justamente para que nós consigamos ter o retorno esperado. O nosso departamento de precificação ele tem métricas muitíssimo apuradas nesse sentido para remunerar esse capital que está sendo investido, mas evidentemente o crescimento que foi mostrado esse trimestre, inclusive dentro do release, quando nós mostramos um crescimento orgânico, que sempre foi uma dúvida do mercado, na casa de aproximadamente 25%, ele também só é possível por conta de todo o investimento em CAPEX que foi feito atrás, como a Cris mesmo colocou no começo da nossa conversa aqui. Então, é importante a gente ressaltar que também é um outro item bastante sensível para o mercado. Quando a gente observa os números de uma forma menos aprofundada e não tendo esses insights que nós aqui pretendemos passar para vocês, a gente quis dessa forma passar a demonstrar de uma outra maneira. Agora, evidentemente, estamos aí numa curva de aprendizado junto com o mercado e com os investidores que também nos demandam, a fim de estar sempre também melhorando o disclosure. Então, é factível que em outros trimestres aí nós também possamos chegar num número um pouco mais que vá de encontro àquilo que os investidores esperam, principalmente naquilo que diz respeito às projeções futuras. Perfeito. Pode passar para o próximo, por favor. Falar um pouco das aquisições, né? Destacando que já foram 42 desde o nosso IPO em julho de 2020, então, de fato, a companhia demonstra que sabe fazer muito bem, uma vez apresentando esses resultados aqui trimestralmente, que de fato surpreendem positivamente. Nesse segundo trimestre, a gente teve a aquisição da BioM, como eu comentei, ela aconteceu logo no finalzinho ali do segundo TRI 22, e também ela foi mais estratégica do que em termos de financials relevante, mas de uma estratégia bem interessante. Eu vou depois passar para o Denis, assim que a gente terminar esse capítulo de aquisições aqui, para a Cris, para o Guilherme falar um pouco sobre como está funcionando tudo isso, mas uma aquisição bem interessante que traz aí essa parte de análise laboratorial, né, para o pessoal da Contralpar, antiga Contralpar, agora atual Ambipar Response Espírito Santo. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui sempre bom destacar as aquisições que a gente fez logo após o fechamento desse trimestre, então agora em julho e agosto. Então a gente comprou a CTA, o Denis também vai falar um pouco de como funciona isso dentro do grupo, a parte de fauna e flora. A Ridgeline no Canadá, a maior aquisição nossa da América do Norte, fatura aí 47 milhões de dólares canadenses, tem uma estrutura bem interessante, que começou, assim como a Ambipar Response Espírito Santo, na área de consultoria. Então tem uma carteira de clientes muito complementar a toda a estrutura nossa de ativos no Canadá. Então a gente vai usar todos esses leads que hoje ela cria, hoje ela subcontrata muito para fazer as atendimentos das emergências que hoje ela é demandada, e a gente vai usar a nossa estrutura de ativos que a gente já tem, uma estrutura bem interessante de ativos no Canadá, e tende aí a ter ganhos enormes, e algo que tem acontecido e tem funcionado muito bem no nosso plano da América do Norte. Aqui a Graham também no Canadá, inclusive o Yuri não está aqui porque estava lá ontem na Graham fazendo mais uma visita após a aquisição, e nos telefonou aqui muito empolgado com essa oportunidade que foi dada aos membros, aos fundadores da Graham, que vão permanecer conosco, uma aquisição que foi feita nos moldes aqui da Ambipar, com retenção do vendedor, que tem muito a agregar nessa parte de L3 no Canadá. A Cetank, que faz a parte de limpeza naval, industrial, naval e industrial, principalmente na parte de produtos químicos, aí o Denis também vai passar um pouco, já que entrou na plataforma de Response,
E a Blue Ambiental, uma aquisição que a gente fez no Nordeste, complementando a Ambipar Environment Nordeste lá também, ajudando na capilaridade que a gente sempre se comprometeu no Nordeste. Vou passar aqui para o Denis, para a Cris, para o Guilherme, falar um pouco da operação. Acho que o Gui falar um pouco aí, né, Gui? Já começar como está funcionando essa Ambipar Boomera, a plataforma de pós-consumo, sinergia e etc. Legal, obrigado pela oportunidade de estar aqui. A ideia é mostrar do que a gente falou no ano passado dessa venda para a Ambipar, qual que era o nosso objetivo aqui no grupo, de começar a transformar realmente os resíduos, principalmente os plásticos, em produtos de alto valor agregado e que são bastante demandados hoje pelo mercado. A nossa parte hoje são principalmente das resinas pós-consumo, né, os chamados PCRs, que são resinas de alta performance que transformam resíduo, tanto o pós-consumo de cooperativas e outros locais, quanto o resíduo industrial que vem do Grupo Ambipar, transformando em resina que volta para a indústria, fechando o ciclo, muitas vezes no próprio cliente, né, no gerador de resíduo. Então, a gente investiu bastante em novos equipamentos. Estamos agora lançando uma segunda planta no Paraná, onde vai dobrar a capacidade produtiva desse produto. Também fazendo algumas aquisições de outros equipamentos para verticalização para produtos industriais. Então, a conexão com a Ambipar está realmente comprovando a estratégia desenhada de realmente dar uma verticalizada no tesouro que o grupo tem, né, que hoje está sendo muito valorizado, que são os resíduos, tanto industriais quanto pós-consumo. Nosso papel, principalmente, é essa de integração e conexão com todas as empresas do grupo e também trazer novas tecnologias de outras formas de verticalização para cá. Então, a velocidade de decisão ela está facilitando muito, porque o que antes, há 10 anos atrás, falar de material reciclado para um grande grupo era quase proibido, hoje todas as grandes empresas têm os seus compromissos globais de usar 25% a 50% de material reciclado na sua composição, na sua embalagem, na composição dos seus produtos. E o que o grupo está apresentando agora com essa nova frente industrial é justamente isso, investir muito em pesquisa e desenvolvimento. Todos os nossos produtos são validados e aprovados por grandes empresas e grandes certificadoras. Além disso, cada produto vendido na Ambipar hoje vai vir certificado com carbono zero dentro do próprio grupo com a Ambify. Então, a gente oferece não só uma reciclagem de alta performance, mas também já garantindo um produto que já vem neutralizado, que é também um objetivo de todas as empresas que a gente vem trabalhando. Então, agora é só crescer, o mercado está super demandado para material reciclado, e a gente agora começa a entregar em alta escala, visto essa parceria que a gente firmou, que isso que eu acho que o céu é o limite para a gente. Obrigado, Gui. Acho que assim também destacar, e a gente conversa muito, principalmente com o pessoal lá da Boomera Ambipar, a bancabilidade e a estrutura de capital que a Ambipar trouxe, não só com recursos primários, mas também, né, acesso a conseguir fazer e implantar o plano em termos de CAPEX e etc. Né? Então, a gente sempre conversa, né, sobre as oportunidades que vão se abrindo e a gente consegue fazer com que não só a Boomera Ambipar, como toda a plataforma de pós-consumo e todo mundo que está chegando aí, o crescimento ser sempre exponencializado com o grupo das empresas que estão chegando no grupo, mas também as empresas que chegam fazendo com que o grupo tenha oportunidade de cross-selling. É verdade, Tiago. E quando você escuta a fala do Gui, a sua, aí justifica, quando a gente olha no resultado, esse crescimento de 16% aí de crescimento orgânico na Environment. E isso não é só no negócio. Quando a gente montou essa plataforma, que eu sempre tento falar assim, olha, da gestão e valorização, da economia circular, do carbono, e a gente enxerga esse crescimento orgânico exatamente esses movimentos que cada um estão fazendo dentro do seu negócio, essa visibilidade que a gente está tendo dentro do mercado, e isso tudo faz com que o mercado nos procure como uma solução completa e justifica efetivamente esse crescimento orgânico. Então, de novo, eu gostaria muito que as pessoas começassem a entender que esse CAPEX também está diretamente relacionado a este crescimento orgânico. O resultado ele pode não ser imediato, ele pode ser daqui a um trimestre ou um semestre, mas eu preciso me preparar para esta demanda do mercado, e é uma demanda crescente
e justificando aí esses investimentos que a gente está fechando. Eu acho, né, Denis, que isso também acontece na Response, né? Esse crescimento orgânico, essas aquisições, esse CAPEX, né? A Response é como muitos que já foram visitar a Ambipar lá em Nova Odessa, né, viram todo o nosso volume, nossa organização ali no atendimento. A gente está tendo um crescimento orgânico muito significativo. Nós estamos aí com pelo menos 3 grandes contratos, né, que estão sendo implantados, com grandes operações, né, isso é muito positivo. Então, além de todo esse trabalho do nosso comercial, esse crescimento dentro das operações da própria Response, na parte da emergência, as aquisições, elas também estão vindo muito em linha com as nossas operações. Então, a própria CETANC, né, muito estratégico, CETANC são mais de 7 anos aí de mercado, eles são muito especializados no mercado offshore, né, com toda a limpeza de estações offshore, das FPSO, são as estações de produção, armazenagem, né, de petróleo. Eles têm um know-how muito forte nesse tipo de operação, que a gente consegue aqui, com uma sinergia operacional muito forte, trazer para as nossas operações onshore também, né, com outros tipos de plataforma, não só no oil and gas, como também em toda a indústria química. A gente já vem conversando bastante com a equipe da CETANC, inclusive a próxima semana eles passam com a gente alguns dias lá em Nova Odessa para a gente fazer alguns alinhamentos, além daquilo que a gente já vem fazendo na operação. A CTA, né, também muito estratégico, também muito ligado ao mercado offshore, né, do oil and gas. Então, hoje é uma exigência, né, dos órgãos ambientais, né, você ter uma equipe especializada, né, na proteção de fauna e flora. Então, isso vem vinculado ao próprio licenciamento desses empreendimentos, né, e também em emergências, toda essa plataforma, né, de resposta para fauna e flora, né, a CTA também tem um know-how muito forte, muito estratégico e alinhado às nossas operações. Então, são aquisições que se integram muito com a operação de resposta à emergência, né, e se integram também com a operação da própria Ambipar Response Espírito Santo, que é uma adquirida também, que é a Controlpar, que nos processos de licenciamento conecta também a operação deles. Então, isso traz bastante sinergia para a gente. E, além, também uma terceira linha, que é muito importante, né, a sinergia operacional, trabalho muito forte que a gente vem fazendo. Semana que vem, mais uma imersão aí do pessoal da Dracares, lá em Nova Odessa, a gente conseguindo consolidar controles, né, trabalhar nessa plataforma ali da torre de controle da Ambipar, né, para a gente conseguir reduzir custo operacional lá na ponta, né, e trazer mais integração também, para a gente conseguir trabalhar todos os ativos aqui do nosso ecossistema da Ambipar. Acho que esses seriam os pontos principais da Response. Eu gostaria de trazer, a gente está muito animado, né, muito trabalho, mas bastante animado com todo esse time e essas operações que estão rodando. Falar em Response aqui, por último, antes de ir para o Q&A, mas longe de ser menos importante, óbvio, passar aqui a combinação de negócio que a gente fez, como eu comentei no início, né, para a gente muito importante, né, Denis? Foi um trabalho árduo aí, mas assim, trouxe um funding, um acesso a funding no momento de mercado que assim, está todo mundo, mercado muito retraído, mercado difícil, dificílimo, e a gente conseguiu essa combinação de negócio que vai trazer aí, de fato, além de funding, que é óbvio é o principal objetivo, visibilidade, né? Daqui a 2 meses praticamente a gente vai estar aberto na Bolsa Norte-Americana, na NYSE, né? Vai trazer um time muito interessante, que é o time do HPX, os sponsors, né, são brasileiros, mas com muita experiência na América do Norte, em expansão de grandes companhias, e vai ajudar aqui a Ambipar Response a crescer, né, a se juntar a esse time, que já é um time campeão, e se ficar melhor ainda, né, e aí trazer também, né, estamos trazendo o CFO, que é o Rafael, o Henrique, que é o Pedro, então a gente está muito, muito otimista com relação a essa combinação de negócios, né, de novo, as oportunidades estão aí, e você ter acesso a esse funding no mercado difícil como está, de fato vai fazer toda a diferença para a Ambipar como um todo, e ainda mais para a Ambipar Response, que tem essa avenida de crescimento enorme no mercado norte-americano. Então foi aí um deal que já sai ancorado com 168 milhões de dólares, né, com potencial aí pós o redemption que já houve de mais 58 milhões de dólares até o closing, né, o que a gente está no período que a gente chama entre o sign e o closing, né, estamos trabalhando nos documentos da oferta nesse momento, né, já praticamente finalizamos a auditoria da PCAOB, né, que foi aí um grande desafio também, mas conseguimos passar de forma bem tranquila. E também
fazendo e finalizando aí a parte do formulário de referência da ICC, que é o F4. Então, continuamos trabalhando firme. A ideia é até meados de outubro a gente fazer essa finalização do processo, e a Ambipar Response, então, estará, além de com um funding muito interessante e já endereçando bastante coisa, essas aquisições no terceiro TRI aí já foram endereçando toda a avenida que a gente tem, também vai estar aí com uma oportunidade enorme de acesso ao mercado de capitais norte-americano e que vai ser, de fato, a nossa grande avenida de crescimento. Vamos passar para o Q&A, então, agora, que a gente já está aí com 15 minutinhos, né, Ricardo? Temos aí ainda mais 15 minutos, já temos algumas perguntas aqui, eu vou passando todas elas. A primeira pergunta que nós temos aqui é do Alexandre, e ele pede para que a gente poderia abrir alguma coisa entre o CAPEX de manutenção, o CAPEX de expansão, qual que é o breakdown, a diferença mais ou menos desses CAPEX, apesar de não termos tido essa abertura no release, acho que o Thiago pode comentar um pouco como é que é a dinâmica disso. Claro. Assim, é algo que a gente vai estar estudando para abertura no release, óbvio, sempre olhando como isso também não pode mais confundir os nossos investidores, né? Porque a dinâmica da companhia é um CAPEX de expansão muito forte, como a gente comentou, até porque a gente está numa característica aqui de forte crescimento. Se a gente olha a mediana, e aí olhando desde o nosso início de divulgação de resultado, né, que foi pré-IPO para agora, a gente pode fazer aí um breakdown entre expansão 70% e manutenção 30%. Mas essa curva pode ter algum tipo de alteração na medida em que a expansão vai se tornando cada vez maior. A segunda pergunta aqui que a gente tem é do Jonathan. Ele faz a seguinte pergunta: como nós enxergamos essa listagem lá fora da Response e o deal como um todo, como ele pode ajudar na redução da alavancagem? Perfeito. Como eu bem coloquei aqui no último slide, né, a gente está olhando isso como uma enorme oportunidade, ainda mais num momento como esse, onde as oportunidades aparecem de forma que possa agregar muito valor para a gente, né? Os ativos estão voltando à mesa com múltiplos muito interessantes, mas a gente não olha só múltiplo, olha fluxo de caixa descontado e retorno. Então a gente está num momento muito bom para aquisições, né? Ainda melhor como já tivemos desde julho de 20, mas agora de fato um momento diferenciado. Então estamos vendo não só o acesso ao mercado, mas também o funding trazendo muita oportunidade. E a redução de alavancagem vem a reboque, né? A gente está olhando aí o que a gente apresentou de 2,8 caindo pela metade aí, na medida em que esse caixa entra na companhia, indo para o patamar de 1,4 vezes. Ainda complementando a primeira pergunta, o Jonathan ainda diz assim, sobre a redução das margens que foram observadas nesse trimestre, como a gente enxerga esta queda, se existe preocupação na continuidade dessa perda de margens. A gente falou um pouco sobre isso, no que diz respeito a boa parte dos custos, né, que atingiram aí o seu pico, notadamente o combustível, serviços de terceiros, também dentro do ambiente inflacionário aí, across the board, né, em todos os setores. Então, entendemos que a questão das margens relacionada à pressão de custo, elas não tendem a acontecer. Pode acontecer algum tipo de variação daqui para frente, muito mais ligada ao mix de serviços que vão ser prestados, seja na Environment, seja na Response, até mesmo também nesse mix aí entre os mercados, né? A própria questão também ligada a nós estarmos crescendo e sempre com novos serviços, novos produtos, novas geografias atendendo, existe agora cada vez mais diferenciações aí do mix que podem acompanhar e ter algum tipo de variação dessas margens. Aqui mais uma pergunta sobre Duale, né? Ele pergunta o que explica exatamente a queda na margem trimestral de 12% na gestão de resíduos internacional. Eu posso falar a princípio que parte desta queda ela se dá diretamente ligada ao câmbio. O câmbio, ou a gente está falando da receita trimestral, de uma linha específica, que é a gestão de resíduos internacional. Isso aí está ligado diretamente à nossa operação na América Latina. Então, evidentemente, com moeda estrangeira e
metade disso, quase, ou 5,7%, está relacionado diretamente ao câmbio. Não sei se tem algum outro comentário a ser feito no que diz respeito à parte de gestão de resíduos, além dessa questão relacionada ao câmbio. Não, lá de fato não há sazonalidade, né? A gente está com um serviço no Peru, né? E ele foi agora, com certeza, no terceiro tri, ele retornará ao patamar normal, que é uma construção que a gente faz, a gestão e valorização de resíduos de uma construção, uma grande mineratura no Peru. Então foi o mix entre, como o Ricardo colocou, de variação cambial, né, mas com a tendência aqui do terceiro tri ser muito forte lá. As operações vão indo muito bem, inclusive, na Environment Latam. A gente, muito possivelmente, nos próximos dias, inclusive, estamos indo até lá fazer uma visita para chancelar aí como diz o ditado, né, que o olho do dono que engorda o gado. Então, a gente estamos indo em todas as operações e a Environment Latam será a próxima visita nossa. Bem, aqui tem uma outra pergunta do Leonardo, também relacionada a CAPEX, né, que diz a respeito do primeiro semestre, então, somando esse último trimestre reportado mais o primeiro do ano, somados 370 milhões em CAPEX. A gente até mostrou, né, parte disso, um efeito meramente contábil em cima de FRS, da adequação FRS 16. Outra parte também é financiada, mas a pergunta dele é assim: desse CAPEX que foi feito ao longo do primeiro semestre, né, então desses 370 milhões, já temos parte disso gerando a receita, em linha até com o que a Cris falou, que leva um tempo entre a aquisição do CAPEX e a mobilização dele para as operações? Tem detalhes, né? Tem alguns CAPEX que ele acontece, então, quando eu tenho uma pronta entrega, seja de um equipamento, de uma máquina, enfim, eu faço o CAPEX, ele imediatamente já inicia um faturamento em cima desse CAPEX. Tem outros, e eu acho que essas são as aquisições mais importantes, que é linha de produção, de fabricação, que aí a gente é muito focado aí na economia circular, que é Bumera, Drypol e Triciclo. Esses eu tenho que comprar fora e esperar acontecer, chegar, fazer a instalação e começar a linha de produção. Então, eu não posso te falar assim, olha, 100% ele já começa a produzir, então, por isso que eu falei, você tem alguns que podem ser ato contínuo, outro 3 meses, outro 6 meses. Você tem uma linha dependendo do perfil do equipamento, né? Se eu puder contribuir para a área da indústria, né, de fabricação, você está montando uma planta praticamente. Então você tem toda a parte de comissionamento, a compra do equipamento, a fabricação desse equipamento, a instalação desse equipamento, a homologação do produto no mercado e a começar a vender esse produto. Então o que a gente está conseguindo fazer isso em tempo recorde. A gente montou uma empresa de reciclagem em 3 meses, né? Então com uma alta capacidade de produção. Então comprando equipamento de fora. O lead time de equipamentos hoje, uma questão global, né? Não é Brasil, está com um prazo muito maior de entrega de equipamento por falta de matéria-prima, principalmente aço. Então, a gente está vivendo um pouco isso, mas todos os CAPEX comprados, pelo menos na área que eu estou tocando, que é industrial, eles são adquiridos através de contratos fechados, através de projetos já desenvolvidos, né? Não são CAPEX que a gente compra para depois buscar negócio, é o contrário. A gente fecha o negócio e depois adquire. Isso aqui é o time, o lead time de implementação, porque está montando indústria, né? Uma indústria, ela tem uma série de requisitos para a gente colocar, ainda mais uma empresa do tamanho que a Ambipar está, e os clientes que a gente atende, que também são bastante exigentes em termos de qualidade, licenciamento, uma série de coisas. Então é só esse descasamento, mas os CAPEX são totalmente vinculados a negócios, né? Não tem nenhum não vínculo em relação a isso. Então também quero aproveitar, porque a Response também segue o mesmo raciocínio, né? Então a gente tem a questão das entregas, né? A gente está muito ligado aqui a caminhões, né? Entrega de veículos. Também existe esse prazo de entrega e todo o CAPEX que é realizado hoje na Response, a gente também vem associando muito aos contratos que estão crescendo, né, que já estão vinculados à receita específica. Perfeito. Então, até essa questão do CAPEX aí nos últimos trimestres, até por conta dos adiantamentos e do montante que esse CAPEX acabou tomando dentro da nossa operação, a gente vem sendo realmente bastante questionado. Só que a gente está falando aqui, vocês verem, né, a Cris, o Denis falando,
que a gente tem o Guilherme, né, diversos tipos de CAPEX diferentes, de máquinas, equipamentos, de caminhões, de máquinas pesadas, o lead time da entrega da entrega e da mobilização desses equipamentos também ele é muito diferente. Via de regra, o mercado, o investidor está sempre acostumado com algum tipo de indústria que também, ou empresa, ou serviço, que demanda bastante CAPEX, que é o mesmo tipo de equipamento ou veículo que está sendo adquirido, o mesmo tempo entre aquisição, entrega, mobilização. Isso aí dá uma linearidade que, no nosso caso, não tem muito como isso aí ser feito. Então, é importante entender que o CAPEX ele é bastante variável, né, no sentido de diversos equipamentos, máquinas, utilizações, lead time e início das operações. E até mesmo alguns outros CAPEX são feitos, principalmente na linha de environment, são contratos aí que são com CAPEX que são feitos para terem seu retorno aí com uma TIR bastante interessante ao longo de 5 anos de contrato. Assim, é legal, que para mim é tão claro, né? Quando alguém me faz essas perguntas de CAPEX, para mim CAPEX ele está diretamente relacionado a crescimento, ele está diretamente relacionado a retorno de capital, porque quando a gente falar parei de fazer CAPEX, significa que eu parei de crescer, significa que eu parei de trazer novos contratos, significa que eu parei de inovar. Então, de novo, né, a gente tem que dar um up aí de uma forma do pessoal entender que o meu CAPEX está diretamente relacionado ao meu crescimento, ou ainda, quando se fala aí no CAPEX de manutenção, na renovação de um contrato. Eu falo que eu tenho contratos de 5 anos, contratos de 10 anos. Então, assim, quando a gente pensa em CAPEX de manutenção, significa o seguinte: que legal, a Ambipar está fazendo CAPEX de manutenção porque ela está conseguindo preservar e renovar os clientes da base. Eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer para ficar mais claro para eles, né? Claro, e muito interessante também, a gente reporta aí crescimentos nas bases anuais, né, comparativamente ao segundo trimestre do ano passado, aí, superiores a 100% em EBITDA, 100% em receita. Esse crescimento nunca seria possível não houvesse investimento em CAPEX. Isso aí. Aqui temos mais algumas perguntas, então vamos tentar acelerar, né? Senão a gente acaba ficando muito estreito aqui. Temos a pergunta aqui da Gabriela, que ela quer saber a respeito das operações com o crédito carbono. Como foi os volumes de venda do último trimestre, preço médio de venda, se a gente pudesse dar um pouco mais de granularidade sobre a questão do mercado de carbono no último tri. Obrigado, Gabriela, pela pergunta. De fato, a gente inclusive fez uma sessão aí com o pessoal do Cellside com o Plínio sobre crédito de carbono, porque o pessoal tem bastante dúvida. E é de fato um mercado diferente ao qual a gente tem aprendido, mas temos certeza que é o futuro dessa área de resíduos. Afinal de contas, o carbono é um resíduo, né? Ele pode não ser sólido, é transparente, não é visível, mas é um resíduo. Então a gente está muito empolgado com essa oportunidade. Inclusive ontem tivemos reunião aí com o Conselho da Biofílica e os projetos estão sendo feitos de forma acelerada. Quando a gente olha, aí varia dos tipos de crédito. Hoje o carro-chefe da Biofílica é o RED+. No ano ele está sendo comercializado na média aí de 15,5 dólares a tonelada. Né? Ele já teve mais, a gente chegou a comercializar a 18, como eu já comentei aqui. E agora ele está tendo uma pequena pressão aí por conta de oferta e demanda novamente. Mas a gente está muito... a curva, né, de crescimento do preço de crédito de carbono realmente nos surpreendeu desde a aquisição da Biofílica e tem trago aí bons resultados para a companhia. Em relação ao volume, é a receita que a gente tem colocado aí no nosso release versus esse preço médio da tonelada. Aqui temos uma pergunta do William, que fala basicamente sobre algo que nós já comentamos anteriormente de crescimento orgânico. Se a gente teria como fazer a sensibilidade de quanto foi o crescimento oriundo das aquisições do primeiro trimestre versus a aquisição, já que no segundo trimestre quase não teve aquisições. Essa pergunta ela vem sendo feita com uma certa frequência para nós, e a gente costuma dizer que assim, não faz muito sentido a gente ficar expurgando os resultados das aquisições a fim de mostrar um crescimento orgânico, porque a nossa estratégia ela é uma estratégia de mão dupla, onde a própria companhia, a Ambipar, no caso, ela impulsiona os negócios da adquirida e a adquirida impulsiona os negócios da Ambipar da mesma forma. Então, tentar expurgar esse efeito é algo que realmente acabou não acontece. O Gui está aqui até pode falar um pouco a respeito disso. E antes dele falar,
isso foi perfeito, porque se eu estou fazendo uma aquisição para ela ser sinérgica e complementar, é sinal que eu enxergo que o negócio que eu estou fazendo aquisição, ele vai, eu vou gerar valor. A Bumera cresceu bastante em função dele ter mais acesso à matéria-prima. Em contrapartida, ele traz também para a gente uma outra visibilidade, que eu posso acessar alguns mercados que eu não acessava, ou alguma geografia. Então, no momento, no D0, que é o momento da aquisição, a gente se funde. Então, eu não tenho como falar assim, como que ele seria sem a gente ou a gente sem ele. Essa é a estratégia da companhia e que eu reafirmo, está sendo uma excelente estratégia. Por isso que a gente enxerga esses crescimentos tão importantes e tão rápidos, né? É isso, Gui? Acho que se você puder complementar um pouco isso. É o que aconteceu. Estava no momento de mercado necessitando de capital, de parceria estratégica, de matéria-prima, que é o grande gargalo para qualquer empresa recicladora. A partir do momento que você pluga num ecossistema Ambipar, o seu projeto agora é só conseguir montar a fábrica para vender, porque você tem o alimento da sua planta, você tem o cliente na ponta esperando o produto. Então é isso, é muito sinérgico, é uma coisa plugada na outra. Então, para a gente não faz muito sentido a separação, porque é um negócio novo que está sendo criado e que a gente está só apenas aproveitando a velocidade do crescimento que a gente ganhou com a aquisição. Perfeito. Temos uma aqui do Alexandre, que ele fala sobre os custos com insumos, inclusive combustíveis, ainda que já tenham feito pico, devem ser repassados ao preço ao longo do tempo? Bem, nossos contratos eles têm cláusulas de reajuste anual. Os contratos, via de regra, na Environment, eles têm alguns contratos, os mais longos e maiores, uma média de 5 anos. Na Response, os contratos de assinatura, eles têm uma média inicial, na verdade, de 3 anos, mas acabam sempre sendo renovados e sempre com índices de inflação para poder repor esse repasse de inflação, preço, custo, etc. Temos tido um grande sucesso nesses repasses, não temos tido nenhum tipo de perda de clientes dessa forma, e também contamos com cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro, que podem ser, em algum momento, também aí, causadas. Então, assim, um trimestre certamente bem explorado e explicado por nós sobre essa pressão de margens oriunda dos custos, mas temos tido bastante condição de poder repassar esse preço ao longo que as cláusulas contratuais também nos permitem. Isso aí, o desafio é time. Mas o desafio é time, porque a abertura, aí você falou, você foi bem assertivo, Ricardo. A gente está tendo uma abertura grande em todos os segmentos aí de renegociar, de conversar com os clientes, e eles entendem, enfim, porque isso é um assunto aí bem claro para todo o mercado, mas o problema é o time, né? São grandes empresas, são multinacionais, eu não consigo chegar e repassar, e às vezes até o prazo eu consigo repassar depois de uma negociação, mas prazo de faturamento e recebimento, enfim. Então, tudo isso a gente tem um problema de time mesmo. Exatamente, é muito mais uma questão de casamento descasado o negócio, né? Exatamente. Com o tri, né? Com o trimestre, mas é algo que não temos visto problema no repasse. Temos aqui mais uma outra pergunta sobre o crescimento orgânico, a gente já falou a respeito sobre quais seriam os drivers nesse sentido, então a gente acabou de falar sobre essa via de mão dupla, inclusive com um exemplo aqui do Gui. Aqui mais uma falando a respeito do impacto dos combustíveis no custo, acho que também já acabamos de explorar ela bastante, né? E como a gente pode se proteger contra esse tipo de adversidade. Pelo contrato, mas também, infelizmente, a gente não. O óleo diesel ou a gasolina também não tem aí um contrato futuro que a gente possa fazer hedge que justifique um custo desse preço, desse valor. Então, também não é algo como acontece também aí em outras indústrias com commodities que trabalham com bastante contrato futuro ou até mesmo exposição a câmbio, né? Nesse sentido, a Marília diz aqui justamente uma pergunta relacionada à exposição cambial. Então aqui ela diz, considerando a exposição a dólar das receitas da Response, a companhia poderia considerar uma dívida em dólar como uma avenida para diminuir o custo da dívida? Com certeza, é uma das oportunidades que a gente está vendo, inclusive agora com esse acesso ao mercado de capitais americano, né, se estando exposto e aberto lá, estamos prontos, né, vamos estar prontos, fazendo filing. Então a gente é uma das oportunidades que a gente está olhando, mas de novo, sendo muito aqui cauteloso, porque a gente acredita que a curva de juros aí está na tendência a partir de agora de baixo. Muito bem. Temos aqui uma pergunta do Felipe, que fala a respeito dos targets de crescimento na América do Norte. O que a gente enxerga
de targets, o porte desses targets aí em termos de EBITDA, já que a gente vem fazendo diligência já há algum tempo em alguns targets e com a aquisição recente da Ridgeline, que foi um ativo um pouco maior, o que a gente pode falar a respeito desse pipeline de aquisições no braço da Response nos Estados Unidos? Ótimo. Bom, o pipeline continua muito recheado, né, e muito voltado para a América do Norte, como a gente já comentou aqui, o Felipe colocou bem. De fato, a gente está olhando, né, não só ativos como os historicamente que a gente adquiriu, aqueles com base de 10 milhões de dólares aproximadamente de receita, mas estamos olhando ativos com um patamar um pouco maior, né? Então, a gente tem alguns, sim, em diligência. Estamos aí, até eles ficaram um pouco aí represados para o terceiro TRI aqui, porque a gente estava aqui exatamente fazendo a negociação com o pessoal da HPX, mas agora destravamos isso, né? Temos aqui no nosso PCA com eles o pipeline já pré-aprovado e a gente está muito forte, inclusive fruto da ausência do Yuri aqui, é que ele está lá no Canadá não só visitando o Ridgeline, Graham, mas também olhando todos esses targets lá em loco para a gente acelerar isso aí e com certeza em breve teremos surpresas ótimas. Novidades boas. Temos uma pergunta do Wagner aqui também, bastante interessante, sobre como vai ser a atuação em conjunto, como está se dando a atuação em conjunto entre a Ambipar e o corpo executivo da HPX. Olha, eles já, inclusive, estão fisicamente aqui no escritório da Avenida Angélica, tá? O pessoal, como também foi uma negociação de longo prazo, vamos dizer assim, né? Foram 7, 8 meses aí de negociação. O pessoal já está super dentro da companhia, nos ajudando com esses deals, nos ajudando a fazer todas essas negociações, ajudando com estrutura de funding, de como a gente pode não deixar o crescimento acelerar entre o sign e o close. Então, o pessoal está já nos apoiando aqui. A gente tem aquele comitê executivo que a gente anunciou, que funciona uma vez por semana. Tem dado muito certo, a gente troca bastante ideia, bastante conhecimento. E, com certeza, não só nesse curtíssimo prazo, mas para longo prazo, é uma parceria aí que vai trazer bastante valor para a gente. Fora a situação que eles entram também até na parte operacional. Então, já está previsto até um treinamento em operações de emergência para o time da HPX, é verdade. Vai judiar muito, hein? Nas próximas semanas, eles vão fazer um treinamento em emergência química no nosso centro de treinamento. Quem foi lá no campo e quiser ir lá para ver eles fazendo treinamento, conhece como é o campo. Muito bem, David. Aqui o Wagner também complementa com uma outra pergunta, perguntando sobre como funciona o repasse do aumento dos combustíveis da tabela de serviços da Response na América do Norte. Eu acho que eu falei um pouco sobre como funciona essa dinâmica. Na América do Norte, a gente viu no segundo trimestre o pico da alta de preços dos combustíveis, agora ele já começa a arrefecer, principalmente o diesel. Existe um gap, um pouco laggard, né? Existe um descasamento também entre a questão da necessidade de você utilizar esses combustíveis, da necessidade de você ter que fazer o dispêndio nesse custo, até o momento em que você consegue repassar para as tabelas. Mas que o Denis pode falar um pouco sobre essa questão do reajuste de tabelas e como funciona isso nos Estados Unidos também, uma vez que eles não têm ali o serviço de subscription que nós pretendemos implantar justamente, mas nesse momento como é que se dá isso? Na verdade, o repasse é feito dentro da precificação, né, como são serviços agendados e programados. Então, conforme a gente faz o escopo técnico, né, da prestação de serviço, automaticamente, né, já é analisado o valor, né, dos insumos naquele momento, isso já é precificado, então o impacto ele é absorvido já o repasse ele já é feito no momento da precificação. Perfeito. Temos aqui mais duas perguntas, né? Também já estouramos aí o tempo, mas não podemos deixar de falar mais duas últimas perguntas. Uma delas do Pedro, que diz respeito a como foi a dinâmica de fechamento dos novos contratos nesse trimestre. Os yields estão acompanhando o aumento de custos, estão conseguindo reajustar os contratos antigos? Sobre os novos contratos, acho que a Cris pode falar um pouco. Sobre os yields, eles andam acompanhando. Na verdade, muitos dos contratos eles têm uma taxa interna de retorno que ela se mantém, uma taxa de retorno mínima, na verdade, dentro do nosso departamento de precificação. E os contratos novos, eles têm que atingir esse retorno mínimo, né? E sobre os reajustes, acho que a gente já falou um pouco. Sobre novos contratos, se você quiser falar, Cris, fica à vontade. O processo é o mesmo, a área de precificação tem as metas que tem que atingir, de ROIC, de TIR, enfim. Estando dentro as métricas da companhia não mudou, ou seja,
O que era, continua sendo. Se tiver alguma questão muito estratégica que é interessante para a companhia, tem que chegar e apresentar e a gente entender se vai mexer em alguma coisa. Mas o negócio continua o mesmo. Uma área de precificação com TIR e com ROIC bem definido, né? E com relação a, também perguntou da dinâmica do fechamento dos novos contratos, né? A gente tem, e o resultado do segundo TRI está demonstrando isso, como a gente tem conseguido capturar essas oportunidades que aparecem com relação a novos contratos. E muito abastecido pelo cross-selling das aquisições, onde eventualmente o pessoal do pós-consumo tem um contrato com uma grande companhia, a gente consegue ir lá e fazer a gestão total de resíduos, ou seja, aquela que a gente chama de Total Waste Management, ou a parte de software, ou a parte de crédito de carbono. Então tem funcionado muito bem, e nesse TRI agora não está diferente. A gente tem tido aí boas surpresas com relação ao que chega de demanda para a gente, além da força comercial ativa que a gente implantou desde o IPO, também o que chega para a gente de oportunidade, não só de cross-selling, mas o pessoal perguntando e entendendo o que a Ambipar faz, como ela faz essa gestão, como solução, né? Como solução de fato de resíduos dentro de um conceito da economia circular. Então tem funcionado muito bem e a gente está colhendo os frutos aí com esses resultados. E eu acho que vale também falar sobre essa dinâmica de fechamento, que a gente só tem condição de fechar esses contratos porque CAPEX foram feitos em antecipação. Muito bem. Não houvesse esses CAPEX feitos em antecipação, muito dificilmente essa dinâmica seria dessa forma e, de repente, nós até não teríamos nem condição de estar fechando esses novos contratos. Ou até a rentabilidade estaria comprometida porque você teria que fazer locação, né? Exato. E a última pergunta aqui do Henrique é a questão do repasse. Se há alguma diferença entre os mercados no Brasil e no exterior no que diz respeito a preço e esse cenário inflacionário que também existe no Brasil e no exterior. Em termos de environment, é muito similar, porque são contratos de longo prazo e a parte de precificação é muito similar com relação a isso. E aí também o pessoal da Environment Latam segue muito a parte de tiro, como a gente comentou aqui. Então, os repasses seguem a parte contratual. Óbvio que sempre uma negociação pode ter esse problema de time. Na parte de response, como o Denis colocou aqui, a gente tem a figura de subscription. Então, a gente chama os clientes para fazer não só o repasse inflacionário do subscription, mas também a alteração da tabela. Lá fora, a parte, o spot, o serviço agendado, ele é mais comum e a precificação é feita por contrato. Óbvio que tem grandes companhias que fazem aqueles contratos guarda-chuva, mas a gente também, por ser um serviço essencial e sensível dentro dos clientes, tem conseguido repassar de forma bem tranquila esses preços e essa reposição inflacionária. Muito bem. Bem, acabamos com as perguntas aqui. A lista de perguntas foi bastante demandada. Ficamos felizes aí. Tivemos uma audiência pico de mais de 100 pessoas online. Então, agradecemos aí a presença de todo mundo. Queria deixar aí, passar a palavra para a Cris para as considerações finais e para o Thiago igualmente. Novamente, eu agradeço a presença de todos. Eu quero sempre firmar o compromisso da Ambipar, com o compromisso aí que a gente tem com a própria companhia, com os nossos colaboradores, com os nossos investidores e acionistas. O movimento que nós estamos fazendo aqui é um movimento novo aqui no Brasil. Esse assunto de nós entregarmos soluções agregado aí com um serviço de resposta de emergências ambientais, nós estamos revolucionando o Brasil e o mundo. Nós estivemos aqui acompanhado do Guilherme com uma grande multinacional aí, falando, olha, eu preciso de vocês junto com a gente, porque a economia circular é uma realidade do mundo. Todo mundo aí está chegando a COP27 e todas as grandes vão estar lá com compromissos firmes de proteção aí para o meio ambiente, com propostas de não mais explorar o nosso planeta e trazer todos esses inservíveis, todos esses resíduos, todos o pós-consumo, pós-indústria, para dentro da cadeia. E esse propósito e essas plataformas da Ambipar é que faz com que a gente aqui consiga estar hoje aqui na frente dos senhores dizendo o seguinte: olha o quanto é importante o nosso crescimento, olha o quanto importante vai ser a perenidade desse negócio. Porque nós estamos olhando lá na frente, e por isso que nós vamos estar firmes e fortes em todas essas agências, seja do Pacto Global, seja da COP, dizendo o seguinte: a Ambipar está
10 passos à frente no assunto da preservação do meio ambiente. Então, continuamos aqui com a nossa casa aberta, esperando, né? Eu gosto de convidar todo mundo para ir lá conhecer, para tangibilizar tudo isso, para entender claramente, vendo aqueles ativos que estão lá, como funciona, entendendo exatamente como a gente enxerga a Response no Brasil e no mundo, enxergando como é o nosso laboratório para gerar valor para a companhia. Então, muito obrigado. E estamos sempre à disposição e sempre aqui firmes para trabalhar com muita força, com muito afinco e acreditando nessa companhia aqui que faz diferença no mundo. Thiago, por favor. Perfeito, Cris. E agradecer a todos, né? Como o Ricardo colocou aqui, uma audiência muito interessante. A gente está à disposição, né? Colocamos à disposição o Ricardo e time aí também para esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao nosso resultado. De novo, o resultado que nos deixou bastante otimista com relação ao futuro, né? Cada vez entregando mais a Ambipar e criando, de fato, um ecossistema diferente que traz muitas barreiras de entrada. Então, a gente permanece à disposição de toda e qualquer pessoa aí que quiser tirar a dúvida, quiser visitar a Nova Odessa, né, Cris? Que a Cris mais gosta aqui, que é receber as visitas lá. E a gente gosta muito, só corrigindo, porque tangibiliza tudo isso. E o nosso desafio sempre de apresentar esse negócio diferente que é a Ambipar, essa estratégia diferente, mas, de novo, com muita certeza de retorno garantido para os nossos acionistas. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Tchau. Que Deus Obrigado a abençoe todos. Valeu.